Olá, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre a questão do trabalho. É importante aquele conceito, eu tinha elencado 4 pontos, aquele conceito que fala sobre corresponsabilidade ou responsabilidade. É importante todas as pessoas instintamente ter esse senso de responsabilidade com as coisas que estão sobre a sua tutela ou responsabilidade, como diz a palavra, mas também tem uma percepção de corresponsabilidade, que é aquilo que acontece também com outras pessoas, passa também pela minha alçada, de uma forma indireta, em menor grau, em menor intensidade, mas passa. É importante ter esse entendimento, porque nós vivemos em sociedade e tudo aquilo que nós fazemos repercute, afeta, direta ou indiretamente, em alto grau ou em baixo grau, a outras pessoas, né? É logicamente que essa interação e essa repercussão ela atinge de uma forma mais abrangente e rápida as pessoas que estão mais próximas, mas é importante ter esse entendimento. Por quê? Porque se não houver, a gente pode tomar decisões e ter entendimentos de condução e de fazer coisas que isso não vai atingir ninguém, ou se mesmo atingir não é da minha conta, ou o famoso não é problema meu. E isso é um entendimento muito problemático e errado, porque a gente sabe que isso afeta de uma forma negativa muitas pessoas. E nessa questão do trabalho indistintamente, ela é a todos, por isso que eu falei. E é importante entender que trabalho, todos nós somos trabalhadores. Lembrando um pouco, falando daquela que seria uma divisão de trabalhadores, que é o empregado e o empregador. Ambos são trabalhadores, mas aí com papéis e responsabilidades distintas, e é isso que nós vamos estar falando um pouquinho mais hoje. É lógico que para o empregador a responsabilidade é muito maior e ele tem uma corresponsabilidade sim pela geração de emprego de uma forma direta para os seus empregados ou para pessoas. E isso pode falar, não, mas o que eu estou trabalhando para o meu sustento é algo exclusivamente meu, ou algo muito partidário ou muito parcial, né? Falando no sentido exclusivista, mas não. Quando a pessoa que tem a responsabilidade de empreender, além de ele estar trabalhando e usufruir do resultado do seu trabalho, ele não pode deixar um ponto importante, que ele está gerando trabalho, então ele está sendo um canal de provisão para essa outra pessoa, para famílias. Isso a gente percebe que tem uma parte do empresariado que tem esse entendimento, essa percepção. Por isso que quando fala muito da ganância, principalmente no capitalismo, que para mim é um dos pontos negativos, né? Que tem, nada é perfeito, né? Falando aí de capitalismo, socialismo e comunismo, já quero deixar bem claro aqui que para mim tem muito mais pontos negativos no pensamento socialista e capitalista do que do socialista e comunista do que no capitalista, apesar que ambos não são perfeitos, mas o capitalismo eu entendo ser menos pior, né? Bom, vamos lá. A gente não pode deixar de falar sobre essas coisas, mas vamos falando sobre esse ponto aí da corresponsabilidade. Eu tinha falado também no outro vídeo, levantado um ponto sobre a questão do empresariado, né, os geradores de emprego de forma direta, e dos políticos. Por quê? Porque os políticos é o que legisla, ou seja, o poder, quem cria as leis. E aí nós temos aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, um país subdesenvolvido, onde nós temos uma malha, uma estrutura de leis trabalhistas, a famosa CLT, não só pela questão do ser antigo. O problema não é ser antigo, o problema é ela não ser funcional. Aí você fala, nossa, mas você está falando disso? Já foi provado pela relação empregado-empregador que essa estrutura ela não é boa, ela não gerou boas coisas, haja visto o que a gente vê hoje em dia, né? Em contrapartida, nós observamos em alguns países onde as leis que regem o relacionamento trabalhador, empregado, empregador, elas são muito mais transparentes, simples, e acaba gerando o resultado que nós tanto queríamos aqui e nós não vemos. Então, por isso que eu entendo que é momento, já passou o momento na verdade, mas nunca é tarde, de debruçar sobre esse assunto e rever as leis trabalhistas, que precisa ter. Aí já foi feito algumas tratativas e a gente percebe no governo atual um olhar para isso.
é importantíssimo. Tem países, por exemplo, que essa relação, eu falo, ela é conturbada, ela sempre né, porque vai muito aí tendo um entendimento dos seus interesses. Quando cada um quer puxar a sardinha mais para o seu prato, vai ter um grande problema. Aí entra também naquela questão que eu falei sobre a negociação do ganha-ganha. É lógico que a negociação do ganha-ganha, ela tem um âmbito de visão muito mais entre o vendedor e o fornecedor, não aí a empresa voltada para o cliente, vamos dizer assim. Esse é um outro ponto, né? A questão aí é também você ter um entendimento melhor na sua tratativa, na sua negociação com o fornecedor. Tem pessoas que estrangulam, né, nas negociações comerciais de compra, no caso, né, com o seu fornecedor, estrangulando o seu fornecedor, chegando ao ponto dele não conseguir sobreviver. Então isso não é a metodologia do ganha-ganha, né? E a gente tem essa experiência muito forte nos últimos anos aqui no Brasil, onde as pessoas estão mais preocupadas consigo ou com a empresa, em defender o seu time, e esquece que se ele não tiver uma boa negociação, se o seu fornecedor não estiver bem, quem vai ficar na mão vai ser ele mesmo, o comprador. Ou ele vai estar estrangulando esse fornecedor de tal forma que esse fornecedor vai conseguir fornecer 1, 2, 3, 4 vezes, e aí a mentalidade equivocada eu não compro desse fornecedor, eu vou para outro. E do lado do fornecedor, ele acaba se enforcando, né, se comprometendo a fazer e a entregar, seja no prazo ou seja aquilo que ele se comprometeu, de uma forma muito apertada, aonde ele suprimiu seus lucros, aonde ele acaba tendo que fazer coisas mirabolantes, né? E muitas coisas às vezes caindo para a ilegalidade para poder atender e poder trabalhar, né? Porque aí o lado do fornecedor também é um trabalho. Então pense nisso, tem muito material falando sobre isso na internet, tanto no Sebrae como numa série de sites confiáveis que fala sobre administração, que é um ponto que eu indicaria para que você aí que tem esse papel de comprador, de negociador de uma empresa, de você, né? Se você já até sabe sobre isso, mas a gente vê que a prática disso parece que ela é meia superficial, e isso precisa ser melhor difundido e aprofundado. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu estava falando, existe a classe política que eu falo, né? Como a gente estava falando sobre as leis, o poder legislativo, ou seja nos 3 âmbitos, municipal, estadual ou federal, é esse poder que legisla, que cria leis em vários aspectos, inclusive no aspecto trabalhista também, né? Ou comportamental, vamos dizer. Então é importante observar que essas pessoas que foram colocadas lá pela representatividade do voto, ou seja, eles nos representam porque foram votados para isso, a gente não pode ignorar e falar, não, isso aí para mim tanto faz, eles não sabem o que estão fazendo, mas na verdade foi a própria sociedade, a população, os eleitores que colocaram essas pessoas ali para legislar, ou seja, vereador é um dos papéis, né, do vereador. Eu vou falar aqui os 3 níveis: vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. São aí os 4, 2 no âmbito federal, 1 no estadual e no municipal. Uma das responsabilidades mais importantes desse grupo aqui é legislar. Uma outra coisa é, de certa forma, fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar se o prefeito, se o governador e se o presidente está executando orçamento, enfim, tudo aquilo que precisa ser feito com o dinheiro arrecadado. Então essas são as funções das câmaras dos vereadores, das assembleias legislativas, tanto estadual quanto federal. Então é importante, a gente precisa saber sobre isso, porque depois não adianta ficar reclamando e jogando pedra sem ter uma boa conscientização disso, né? Por isso precisa saber, cara, aquela história do voto consciente que a gente ouve tanto falar, e a gente só ouve isso pertinho das eleições, que é um discurso também torpe, né? Que a gente vê muito aí na televisão com alguns apresentadores, né? O louco meu, né? Infelizmente, desculpa aqui, mas eu não posso deixar passar isso sem fazer um comentário, né, sobre isso. E a população acaba ouvindo essas coisas, essas baboseiras aí, e acaba falando esse voto consciente, e as pessoas não têm nem noção do que é voto consciente. Eu sei que é muito difícil você saber em quem vai votar, mas você precisa saber o histórico dessa pessoa, o que passa na cabeça dessa pessoa. Puxa, mas eu vou saber como isso é, qual é o que ela defende, quais são os seus princípios, como que é conduzida a sua vida. É vida pública, né? E ele está se dispondo a um cargo público, então, né? Então não tem como reclamar, né? E cabe a nós aqui a gente ter, porque depois que elegeu, é lógico que tem
tem outros mecanismos e formas legais de cobrar, de acompanhar, mas é muito mais difícil. Então já começa fazendo certo, votando em quem você minimamente conhece. Minimamente não, na verdade você deveria conhecer bastante, mas enfim, eu só estou falando isso aqui porque é de lá que vem. Não adianta eu não gostar, eu não concordar, porque política isso, porque político aquilo, não adianta. É eles que vão estipular leis que vai interferir na sua vida. Aí, falando da questão de trabalho, não tem para onde fugir, vai interferir sim. Então político e empreendedor, empresário, enfim, pessoas que têm poder aquisitivo para gerar emprego, são esses dois grupos os mais importantes e que toda a população precisa ter atenção a isso, né? É lógico que tem o outro lado do trabalhador, ou seja, do empregado, que vai ter que trabalhar, né? Se não for num negócio próprio, com certeza vai estar trabalhando para alguém, mas vai estar sendo vai ter interação com essas pessoas ou com o que essas pessoas fazem. Por isso fica aí a minha observação de atenção, e que nós não podemos ignorar isso e fazer como que se nós não queremos ou não temos nada a ver com isso. Temos sim, né? Bom, vamos lá. Tem um outro ponto, o último ponto que eu queria falar a respeito dessa questão pobreza e riqueza. A palavra de Deus aborda sobre esses assuntos e eu quero falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, falando, por exemplo, como diz ali em Romanos capítulo 4, no versículo 4, só para dar um briefing aí sobre o que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Olha só o que diz lá em Romanos 4:4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Então, olha só que a palavra de Deus fala sobre trabalho. Lembra que eu falei no vídeo anterior, que foi Deus que criou o trabalho, tem toda uma métrica para isso, e nós, seja no papel empregado, seja no papel empregador, nós precisamos entender e compreender as nossas responsabilidades para que a gente possa fazer as coisas da forma correta, para que todo mundo fique bem. Isso é possível, né? Apesar da gente não ver muito isso, um ambiente muito estressante, o tal do competitivo, um querendo consumir, comer o outro, né? Prejudicar de certa forma o outro, cada um olhando muito mais para o seu umbigo do que olhando pelo ambiente como um todo. Lembrando, como eu já falei em alguns momentos aí, que quem faz o lugar são as pessoas. E aí fica a pergunta, mas quem faz as pessoas? Pense nisso, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Jesus.